Na aula de hoje, que a gente vai ver função de onda, tá? Então, função de onda e equação de Schrödinger, eu vou fazer mais um pouco de conta, digamos assim, de demonstrações, tá? E, como sempre, a gente faz uma discussão a respeito, até talvez filosófica, né? Acredito que não, desses conceitos, tá? Então a gente vai começar com a seguinte situação, já sendo proposta como uma função de onda, né? A gente sabe aquilo, qual é a função que vai representar uma função de onda. No caso, digamos que a melhor representação de uma função cujas propriedades representam uma onda é do tipo x de t a cosseno de kx menos ômega t. E no caso, para essa propriedade, para uma onda desse tipo, uma função psi tem a amplitude, ela é uma função trigonométrica do tipo cosseno, podia ser seno, tanto faz, tá? E aqui o argumento que justamente justifica o tipo de onda, tá? Geralmente associamos a esse tipo de onda, a essa função trigonométrica, tá? Aquelas que são conhecidas como ondas planas, tá? Então, uma onda plana é, digamos, basicamente você imaginar frentes que seriam planos, óbvio, né? E no caso, essas frentes de onda aqui, entre si, nós temos o comprimento de onda. Tá? Como que a gente, no caso, faz uma associação do que seria essa representação com algo que já é conhecido, né? Bem, a gente deve imaginar que essas frentes de onda aqui, elas são resultados de algo que vem de lá do infinito, tá? Próximo, muito distante da fonte. Então, vamos usar aqui a fonte como sendo qualquer coisa, um sol, uma vela, uma lâmpada, qualquer que seja a fonte. E no caso, essas frentes, esses planos, né, elas representarão cada uma das superfícies, a gente chama de superfícies gaussianas, digamos, no caso da luz, cada uma dessas superfícies luminosas, digamos assim, e se propagam para o infinito. Tá? Como a gente está muito distante da fonte, aquilo que, digamos, iniciaria muito próximo da fonte, acompanhando o formato da fonte, ele começa a ter uma presença, né, digamos assim, uma configuração mais aproximada de um plano. Então, próximo, isso aqui é distante da fonte, né? Próximo da fonte, aqui é a fonte, que pode ser qualquer coisa, né?
imaginar que essas frentes de onda elas sejam aqui no plano, vão ser apenas essa situação. Tá? Círculos concêntricos. Mas trata-se, por exemplo, de uma fonte luminosa que pode ser o sol, uma lâmpada, qualquer coisa, tá? Que, dependendo da posição que a gente possa observar, isso é uma fonte multiforme de energia. E essas aqui seriam justamente cada uma das frentes de onda luminosa. Então, eu coloco a situação de que a gente possa fazer uma consideração que essa fonte aqui é um objeto pontiforme, justamente porque eu não estou interessado no formato dessa fonte. Tá? Mas digamos que se isso fizesse alguma diferença, se isso se importasse em algum momento que fosse fazer diferença, as primeiras frentes de ondas, elas nada mais são do que o próprio formato da fonte. Tá? Considerando uma distância satisfatória, a partir de um certo momento, não importa mais qual seja a forma dessa minha fonte. Todas elas eu considero pontiformes. E, sendo elas pontiformes, a melhor maneira de eu poder expressar é justamente imaginar que todas as superfícies que advêm justamente dessa fonte, elas sejam superfícies esféricas. Ainda assim, essa consideração é uma consideração aproximada e a forma esférica, ela é considerada próxima da fonte. Tá? De modo que essas superfícies são frentes de ondas esféricas. Uma frente de onda esférica, como a gente vai entender um pouco lá na frente, ou talvez possa deduzir de lá da radiância, né, que a gente já calculou que é radiância, a distribuição da energia em cima de uma superfície. A superfície é o quê? Uma superfície esférica, a área de uma esfera, fórmula 4πr², correto? Então, radiância, que é potência sobre área, está te dizendo que a intensidade luminosa, a radiância é a intensidade luminosa, que a energia é distribuída numa superfície de área 4πr², r², 1 sobre r². Então, a energia, ela cai com o inverso quadrado da distância. Então, para, digamos, superfícies, frentes de onda, próximo e suficiente da fonte, mas que a fonte ainda possa ser considerada pontiforme, todas essas frentes de onda, elas são esféricas. Tá? E uma superfície esférica, ela faz a distribuição uniforme da energia, sempre caindo com o inverso quadrado da distância. Então, à medida que a distância vai aumentando, mais ainda a gente vai dissipando essa quantidade de energia. Mas chega um ponto que, se você considerar suficiente, tá, todos os pontos, digamos assim, bem distantes, eles já são eu vou exagerar aqui para a imagem ficar mais nítida. Muito distante da fonte, essas frentes de onda são praticamente verticais, planos. Tá? Então, muito distante, tá? Muito distante da... Muito distante da fonte, o
que eu tenho são justamente essas frentes de onda. Cada ponto dessa frente de onda tem uma quantidade uniforme de energia. Muito menor, é claro, do que quando estava próximo da fonte, mas agora nesse formato. Quem dá a forma para a onda é esse objeto aqui, a amplitude. Tá? Com certeza, o que vai representar uma frente de onda esférica seria justamente uma amplitude que dependesse justamente da distância caindo com o inverso quadrado. Tá? Com o inverso da distância, na verdade, só com o inverso da distância aqui. Porque o que interessa para a gente vai ver lá, é o quadrado disso daqui. Tá? Então, esse formato aqui, onde você não está vendo, por exemplo, aqui embaixo X, né? Eu coloquei X aqui fora. Tá? Esse formato aqui, ele automaticamente representa esse tipo de frente de onda. Tá? Então, toda vez que vocês observarem algo que, olha, uma função de onda, aí ele dá a cara cosseno. E aí você olha sempre para a questão da amplitude. Se a amplitude é um objeto que é constante, então isso aqui necessariamente trata-se desse tipo de situação. Frentes de ondas planas. Tá? Uma vez agora caracterizado essa situação, isso aqui é uma frente de onda apenas. Tá? Ou seja, apenas uma situação para um único K específico. E sendo que a onda, aí a gente pode pegar esse camarada aqui e representar no gráfico um objeto, seja lá senoidal. A tua onda é algo que ela se distribui em todo o espaço, até mesmo essas frentes de onda aqui. E aí, como, por exemplo, dizer que somente isso aqui pode representar o que a gente está a fim de fazer posteriormente? Como que só isso aqui pode representar um objeto? Não pode. Porque uma frente de onda apenas, ela só é uma frente de onda, ela é um plano. Essa, no caso aqui, ela é apenas um plano. Tá? Seria essa última aqui. Como que um objeto ele vai estar associado a uma onda se eu só exemplificar com uma única função como essa? Se eu apenas exemplificar com apenas um único K, K é um número de onda. Tá? O K justamente acompanha a definição associada ao comprimento de onda, e o ômega 2π sobre 2π vezes a frequência, ou 2π sobre o período. Tá? Quando a gente vai fazer justamente a razão, a gente tem que, a velocidade dessa onda, né, é a razão ômega sobre K. Tá? Isso aqui seria considerado justamente velocidade de fase. Não tem apenas uma única onda. Só que, como eu falei, uma frente de onda apenas não dá para eu poder associar com um tipo de localização. Só vou poder fazer isso quando eu tiver mais de uma onda, tiver mais de uma função, como essa daqui. Como a gente demonstrou na aula passada, basta eu pegar duas, por exemplo, e a gente consegue verificar que estaria, digamos, mais próximo dessa ideia, né, de localização, como se formasse um pacote. E é nesse intuito, nesse raciocínio, que a gente vai propor a lei. Tá? Cada um desses Ks aqui, a gente está associado a um tipo de energia.
Então, apenas quando eu tenho um único K, eu só tenho um valor de energia. Se eu quero fazer, digamos, um amplo espectro de energia que possa estar distribuído dessa fonte, eu tenho que ter mais informações, eu tenho que variar esse K para mais valores. Tá? Posso ir, inclusive, de menos a mais infinito nos valores de K. Então, da equação 1, eu vou apagar isso aqui já, para poder, já simplifiquei a minha ideia. Então, quando fazemos a associação, de um pacote de ondas com qualquer representação bem localizada, devemos considerar sempre várias ondas para vários valores de K. Então, se x de t, essa integral de menos até mais infinito, d de k. E aí, é claro, esse A aqui, que é a amplitude, tá? Ele é, aqui eu coloquei A constante, que no caso representaria somente aquele plano, representava somente uma única onda. Então, representando uma única onda, porque só tenho um único K. Se eu passo a ter mais informações, então, obviamente que esse A, que é a amplitude, ele tem que dar os outros formatos. Então, ele vai depender também de K. E aí, justamente para eu poder ser mais completo ainda na minha informação, a função trigonométrica cosseno é mais apropriado que eu passe ela justamente para a função trigonométrica exponencial. Tá? Muito bem. A minha ideia aqui é justamente propor que para eu representar um sistema físico bem localizado, eu devo acompanhar a evolução desse estado físico. Tá? Então nós começamos inicialmente instante em t igual a zero, a função vai ter esse formato. E de K
dado aí Kx. Aqui eu posso usar vários exemplos, como eu falei, para poder fazer a associação de um pacote de ondas com uma representação bem localizada. Um muito comum que a gente utiliza é o chamado pacote gaussiano. Um formato bem comum, é conhecido como pacote gaussiano. E esse pacote gaussiano, ele é dado justamente pela amplitude, pelo formato dessa amplitude, representado por A de K, ele é desse tipo aqui, uma função exponencial desse tipo, 4. Então, o que a gente vai fazer? Esse aqui é o formato. Esse tipo de pacote, digamos assim, ele é um objeto que está centralizado, né? Amplitude em função de K, sendo aqui K0, é um formato desse tipo, é um objeto desse tipo, ou seja, em K0 ele tem o seu máximo, seria, digamos, esse daí, e o que seria justamente a largura desse pacote. A partir daqui ele já cai a zero, a amplitude vai a zero. Então eu tenho algo que mais ou menos entre ΔK está bem localizado. Se eu observo, digamos, esse calombo aí, eu tenho que esse objeto, esse aqui forma então, portanto, o meu pacote, tá? A minha frente de onda, ela estaria localizada em torno desse valor de K0. É esse camarada que dá o formato para a minha frente de onda. E no instante t igual a zero, é essa situação que eu tenho. Então a gente vai trabalhar justamente na evolução desse formato. ΔK, então, portanto, aqui vou estimar mais ou menos qual deveria ser a largura disso aí. Tá? Vamos substituir então a equação 4 dentro de 3. Tá? E depois fazer a integração. Atento, qual é a finalidade dessa conta? Percebam, quando eu estava só aqui com esse objeto, como eu falei, o A ele dá o formato da onda. Tu tem aqui uma função de K, que é uma gaussiana desse tipo daí, que seria, no caso, apenas para um único K. Tá? Então, para você saber a verdadeira cara desse pacote, você precisa saber qual é essa integral aí, o resultado total desse K. Soma todas as contribuições, qual é o formato que ela vai te dar. Tá? Então, ao colocar a equação 4 na equação 3 e fazermos toda essa integração, eu vou estar descobrindo então qual é a cara dessa amplitude, enfim. Tá? Qual é a cara que ela tem no instante inicial t igual a zero. Aí nós vamos ter justamente um formato mais definido para a gente poder
dizer, olha, isso aqui está localizado, tem esse formato, e qualquer outra coisa que eu queira estudar que tenha esse formato, isso aqui se encaixa muito bem. Quer fazer uma pergunta? Não, é só assim, então para t igual a zero, beleza, entendi que a gente vai ter que resolver. E quando esse tempo for diferente, a gente vai voltar para a equação 1. De novo, vai fazer o mesmo procedimento. Se t é diferente de zero, conta, mas na essência é calcular qual é a forma então dessa amplitude para t diferente de zero. E aí você vai comparar justamente o que foi que aconteceu com aquele pacote que estava bem localizado em um determinado momento, e aí verifica a evolução temporal, como é que isso se deu. Ele mudou ou não mudou de formato? Percebe? O que acontece então? Então, quando eu for fazer se eu fizer essa conta e perceber isso, eu vou poder, no caso, olhar para os sistemas físicos que apresentam esse comportamento e eles estão todos incluídos. Então, uma série de coisas eu posso justamente fazer essa associação, né? Posso sempre pensar no pacote gaussiano para poder justamente fazer as minhas contas. Eu já adianto, né, que o pacote gaussiano é um exemplo, digamos, eu sempre volto aí na vaca atmosférica, que esse é o exemplo mais simples para fazer a associação da luz com esse tipo de aquela ideia, né? Que a radiação é composta por fótons. Como é o fóton? O fóton é um pacote, né? Um pacote de energia. Mas essa frase representa o quê? Será que quando se fala em pacote, está se pensando em formato? Qual é o formato desse fóton? Isso é uma coisa importante, principalmente para responder para outras coisas que são associadas à ótica quântica. Qual é o tipo de fóton que você está tratando? Como é esse teu fóton? Se fóton energético, na melhor das aproximações, a gente tem aí, por exemplo, esse aqui, é coerente, é não coerente? Tá? Como é que ele interage com a matéria? Esse formato, de repente, que eu estou imaginando para o fóton, ele é relevante, por exemplo, para poder fazer qualquer coisa na interação com a matéria? Veja, antes de fazer a continuação, é importante esse ponto pelo seguinte: porque você não deve perder o chão, né? No meio da conta pode ser complicado, a gente vai até fazer uma continha muito bacana aqui, mas verdadeiro exercício de álgebra. Mas a gente não deve perder, por exemplo, o chão de por que afinal de contas eu estou fazendo essa conta e vou achar uma cara para essa amplitude, porque ao fazer isso daqui, ele vai ter um formato específico e isso já seleciona que tipos de exemplos você pode associar para essa situação. E que outras coisas você pode pensar, por exemplo, para tentar responder, mesmo que não precise ter que fazer as contas, mas, bem, isso aqui está mais associado a esse tipo de comportamento, a esse tipo de pacote, digamos assim. E por que o pacote é que é importante? Já adianto que, dependendo do tipo de pacote, como ele é, a gente muda todo esse tratamento por uma questão geométrica. Geometria simples, que são, como a gente chama, os estados quânticos da luz, uma configuração geométrica. Já ouviu falar, por exemplo, daquela situação, na matemática isso é muito simples, muito trivial você imaginar geometricamente isso. O que é ortogonalidade? Né? O que é ortogonalidade? Você pensa logo, por exemplo, vetores, não é isso? Quando diz que um vetor é ortogonal ao outro, qual é a condição que ele obedece? Sim, o ângulo entre os dois vetores é 90 graus. Como é que você prova matematicamente? Módulo de A, módulo de B, cosseno do ângulo entre eles. Que é o produto escalar.
Ou seja, você faz o produto escalar entre dois vetores. Se o produto escalar entre esses dois vetores for igual a 1, a 0. A 0, aqueles dois vetores são ortogonais. Exato. Então é essa conta que você faz para provar que dois estados são ortogonais. Esse tipo de coisa você só encontra quando você olha para vetores. Tá? E o que a gente vai ver lá na frente é que os estados quânticos, já estou adiantando até um pouco, demais, né? Os estados quânticos que representam os estados da luz podem ser escritos no formato de vetores. Veja só, os estados quânticos da luz podem ser colocados em uma matriz vetorial. E estando ela numa matriz vetorial, dois estados quânticos podem ser ortogonais se somente se o produto escalar entre eles for igual a 0. Veja, um estado, aí quer dizer o seguinte, quer dizer então que a luz, eu estou olhando para a direção da luz, é para isso que eu estou olhando, e aí dois vetores, dois raios luminosos, é isso que ele quer dizer? Não. Não é isso, adianto que não é isso. Percebe que agora, com essa informação, eu baguncei ainda mais a cabeça? Aí não, então peraí. Mas, o que eu entendo de geometria é que, por exemplo, se eu posso colocar esses estados quânticos dentro de vetores, e vetores que são ditos ortogonais, o produto entre eles é igual a 0, portanto o ângulo entre eles é 90, por que os estados da luz não são 90 graus? Tendo o resultado matemático, é porque não é desse tipo de vetor. Só tem um estado específico em que a gama de associações que você pode fazer tem essa unicidade entre a exata direção a exata direção da luz está associado a um vetor de direção. Você está pegando a matemática e o conceito matemático e colocando a física nele. A física é um pouco mais ampla, essa só é uma representação desse estado físico. É o que a gente vai adiantar lá na frente quando a gente for ver espaços de Hilbert. Tá? Quando eu falo de configurações, por exemplo, só para poder deixar um pouco mais nítido esse tema, vocês estão aqui olhando para cá, vocês configuram, vocês formam, digamos, uma configuração. Digamos, a configuração boquiaberta. Está todo mundo. Que porra é essa? Que porra é essa? Essa é a configuração de vocês. Acharam graça? Vocês mudaram de configuração agora. Vocês passam para um outro tipo de configuração. Agora todo mundo está boquiaberto, agora está todo mundo achando graça. Eu digo, mesmo que vocês não tenham saído da posição de vocês, esses são dois estados ortogonais. Porque são duas condições, duas configurações diferentes. Não dá, ou você consegue rir boquiaberto. Né? Dá para fazer uma coisa ou outra. Né? Ou você está, ou você começa a rir, né? As duas coisas ao mesmo tempo você não vai fazer. Por não fazer duas coisas ao mesmo tempo, dois estados são ortogonais. Eu posso pegar condição exatamente desse modo como eu estou falando, condição rindo, condição boquiaberto, e escrever isso como uma combinação linear de dois vetores. Ao falar isso e escrever matematicamente dessa forma, acabei de matematizar a problemática da sala. Tanto que agora que eles estão escritos na forma de vetores, eu posso justamente usar as propriedades de vetores. Produto entre dois vetores
é igual a zero. Dizer que essas são as condições, inclusive, se normalizadas, a base para a configuração do meu sistema. E aí vai. Veja, eu observei uma coisa e matematizei o problema. Me diz se isso não é a essência da física. Lembra da minha aula 0 de física, o pessoal lá de ensino fundamental? Professor, defina a física. Parte da matéria que observa a natureza e a descreve. Se isso que eu fiz agora não é física, o que é física? Se não é a pura observação e a matematização do problema. Você olhar uma situação, matematizar o problema e depois começar a fazer conjecturas. Começar a deduzir a partir disso daí. Isso essencialmente é física. Se você tirar esse exemplo, você só faz a matemática. Aí o pessoal vai ficar com inveja, o pessoal da matemática. Mas comenta no canal. Se inscreve, né, pessoal? Se inscreve, marca o sininho e tal. Imaginei. Oi? Então esse ômega T aí é a variação angular ao longo do tempo nessa fórmulazinha aí, né? Depende dessa variação angular? Do ômega, sim. Isso aqui, ó, o K é 1 para uma frente de onda, assim como o ômega também é 1 para uma frente de onda. Uma única frente de onda. Isso aqui é um ômega K. Um ômega de K. Uma função de K. Esse é para esse K específico. Tá? Não é para outro, senão. Uma coleção, cada ômega está associado ao seu K. Professor, e aquele alfa lá Só um parâmetro. Mas só um parâmetro? Só um parâmetro regulatório, digamos assim. Tá? Porque lembra, K, olha aqui, K é o inverso do comprimento de onda. Então, K, né? Se comprimento de onda dado em metros, K é metro a menos 1. Né? Só que nós temos uma exponencial. Então, uma exponencial aqui é adimensional. Então, esse alfa é apenas um parâmetro adimensional para fazer o ajuste dessa potência. Tá? Uma constante qualquer. Pois bem, então é o que a gente vai fazer. Tá? Vamos pegar aquilo ali, jogar aqui dentro, fazer a conta e calcular o formato, isso no instante t igual a zero. Depois vamos fazer a mesma coisa num instante t diferente, vamos ver qual é o formato e fazer a digressão. Né? Essa palavra, digressão. E vamos tocar conta. Agora que eu, digamos, um bonito. Quer dizer, bonito também tem todo lugar. Bonito demais. Tem mesmo. Bonito. Como o espaço aqui é pequeno, eu vou apagar aqui. Tá, então digamos que eu vou pegar e substituir aquele objeto aqui. Eu vou ter dentro do meu integrando. Né? Integrando a de K elevado a K x. K elevado ao menos alfa. K menos K0. K0 ao quadrado. 0 elevado a Kx. Só na potência eu tenho essa situação aqui, menos alfa K0 ao quadrado dividido por 2 mais I Kx. A ideia, é claro, para eu fazer uma integração em K é que eu só tenha aquilo que for referente a K. Correto? Então, não posso deixar esse objeto de fora. Tá? Vou chamar aqui de B, somente o que está lá
na potência. E vou fazer mais isso aqui. A substituição variável. Onde Q colocar menos K0. Então, automaticamente, quando eu faço esse tipo de substituição, né, eu também tenho que D de Q é igual a D de K. Tá? Então, a minha integral lá, onde tem D de K, passa a ser D de Q. B vai ser isso daqui, menos alfa, que é o quadrado sobre 2, mais I Q mais K0x. Tá? Ou melhor, menos alfa, Q quadrado sobre 2, mais IQX mais IK0x. Eu tinha que ter só a parte de K, né, para poder fazer a integração, mas ao fazer a troca de variável, o que era K para Q, eu também tenho que agora isolar toda a minha integral apenas agora na variável Q. Isso aqui não depende de Q, então é algo que sai da minha integração. Agora eu tenho que analisar esse objeto. Mas se você reparar, olha só, se você reparar aqui, parece quadrado do primeiro, né? Duas vezes, está faltando termo. Não há problema. É aí que vem a álgebra, coisa bacana. Vamos completar o termo para fazer aparecer aquilo que eu acho que deve aparecer aqui, né? Se isso aqui é o quadrado do primeiro, dentro do meu polinômio, pelo menos isso daqui deve ser raiz, né? Vamos lá. Nesse tipo de situação, agora minha integral, se de x0, eu tenho E elevado a IK0x, certo? Isso aqui é só o exponencial. Então eu tenho E elevado a IK0x, que não depende da integral, pode sair e ficar E elevado a IK0x integral D de Q de E elevado a, vou fazer assim, menos Q quadrado alfa Q quadrado sobre 2 menos IQX. Bem, o K era de menos a mais infinito, né? Menos a mais infinito praticamente fica valendo a mesma coisa para o integrando. Então, esse integrando aqui também é de menos a mais infinito. Eu não vou ficar repetindo menos a mais infinito, a gente já sabe que a gente está fazendo a integração aí. Tá? Então, agora eu tenho essa situação. Quem é alfa Q quadrado sobre 2 menos I QX. Isso aqui é necessariamente, tá, quadrado do primeiro, então ele deve ser algo do tipo alfa sobre 2 Q menos, e aí eu começo a pensar no último termo, né?
Tem o I, tem o X, o Q eu sei que vem do primeiro. Tá? Então o primeiro termo seria, ó, 2 vezes o primeiro, raiz de alfa sobre 2, que apareceu, tem que ter o X, né? Esse aqui, 2 vezes o primeiro, o segundo. Bem, eu tenho um raiz de 2 aqui embaixo, né? Que não vai cancelar com esse, a menos que eu o coloque como parte integrante do segundo termo. Certo? Para cortar o alfa de cima e esse 2 aqui de baixo. Tá? Então olha só, 2 aqui em cima, aí você tem raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, né? Vai simplificar embaixo e em cima. Tá faltando mais alguém lá? Tem o I. Logo, quem é que vai ser o meu último termo? Quadrado. Vai ser alguma coisa I quadrado, né? X quadrado. I quadrado é quanto? Menos 1. Menos 1. Menos x quadrado sobre 2 alfa. O que está parecendo diferente é só esse termo aqui, né? Só esse termo. Isso aqui tudinho é esse mesmo termo. Só está aparecendo esse que é diferentão. O que eu faço para ficar igual? Se tem menos, então eu tenho que colocar o mais. Mais x quadrado sobre 2 alfa. Logo, esse termo aqui é o meu polinômio, que é raiz de alfa sobre 2q menos quem? Menos x sobre raiz de 2 alfa ao quadrado mais x quadrado sobre 2 alfa. Então, esse objeto é isso. E apareceu, ó, outro termo que não depende do que? Vai para fora da integral. Então, minha integral fica, aliás, 0 elevado aí a 0x elevado a... Aí vem fazer uma análise bem cuidadosazinha, né? Ah, tá. Ó, esse objeto aqui, ele está dentro do meu parênteses. Quem está esperando ele aqui fora, né? Menos. Está esperando menos aqui. Então, tudo isso daqui, eu ainda vou ter que multiplicar por menos. O termo que vai sair da minha integral, ele é menos x quadrado sobre 2 alfa. E aqui eu tenho d de q é elevado a menos raiz de alfa sobre 2q menos x raiz de 2 alfa ao quadrado. E agora mais uma substituição. Agora, bem mais simples, seria chamar toda essa gangue aí, né? Raiz de alfa sobre
2q menos x sobre raiz de 2α. Se eu faço isso, d de u é igual a raiz alfa sobre 2d de q. E aparece mais um termo para fora da minha integral. Eu vou colocar ela bem aqui. Ela está terminando, está passando, calma aí. C de x0 igual. Se eu substituir d de q, né? Vou pegar esse raiz aqui e vou passar para o outro lado. Vai ficar, então, 2 sobre alfa, raiz, elevado aí a 0x menos x quadrado sobre 2α, integral de d de u elevado a menos u quadrado. Aí, de menos a mais infinito, porque afinal de contas, se q vai de menos a mais infinito, isso aqui é só uma constante, não vai fazer diferença, então vai de menos a mais infinito. Nego, isso é uma integral gaussiana, tabelada, definida. Valor dela, π. Valor é π. Dessa treta toda vai ficar psi x 0 2π alfa raiz elevado aí k0 x menos x quadrado sobre 2α. Qual é a numeração que estava lá? 4, agora é 5. Perceba agora a situação. Eu comecei supondo justamente que o meu pacote de onda, né? O meu pacote de onda tinha um formato desse tipo. E esse formato, né, é o que eu chamei de pacote gaussiano, bem definido, localizado, representado por algo desse tipo. Então, eu tenho que isso aqui definia esse formato. E após fazer a integração, olha que curioso, né? Em x, ou seja, na posição de x no instante t igual a 0, isso aqui não é quase a cara disso aqui? Né? Eu tenho, ó, reparar, em k0x e kx menos alguma coisa ao quadrado, né? No caso, x quadrado, 2α, k quadrado, né? Alfa sobre 2. Fora as constantes, basicamente, eu tenho o mesmo formato. Só que eu posso dizer, quase sem sombra de dúvida, e aí veja só, esse camarada, x ao quadrado, difere desse daqui, k menos k0. A informação k menos k0 diz que esse pacote está localizado em k0. A informação aqui, portanto, de onde ele está localizado está nesse termo aqui, que é x quadrado. Logo, é na origem. Tá? Então, ele tem, né, no espaço de x o mesmo formato, mas localizado na origem. Esse tamanho aqui é mais ou menos a amplitude.
que é o tamanho A de K. Então eu comecei com esse formato, fiz a minha integração, ele tem esse formato no espaço de K, e no espaço de X ele manteve o mesmo formato. Então esse é um pacote que está localizado na posição X, tem essa amplitude no instante inicial. E depois que eu começar a fazer a evolução temporal, o que vai acontecer é, vão mudar algumas coisas nos parâmetros de alfa e dessa amplitude. Tá? Mas basicamente isso me serve como o seguinte: quando eu digo que eu tenho um objeto localizado, tá? Eu tenho que saber aquilo que vai descrever, digamos, o formato dele. O que descreve o formato desse objeto? Eu tenho que prestar atenção no espaço dos Ks, no espaço das frequências. Tá? Chamo de frequência log, que é o que a gente vai se acostumar também a chamar. Então, no espaço das frequências. E no espaço das frequências é um pacote dito gaussiano. Esse pacote gaussiano, ele tem uma largura ΔK. Tá? Aí você pode perguntar, mas até quando, por exemplo, que eu podia considerar, professor, isso aqui, né? Onde que exatamente eu paro e começo a fazer essa contagem? Bem, a gente tendo essa função, usa o cálculo. Tá? Aquilo que a gente faz lá em cálculo 1 para verificar máximos e mínimos. Vamos atrás desses objetos para poder fazer a observação que a gente quer. A gente está, digamos, se eu fizer esse objeto igual a 0, se a potência for 0, qual é o valor máximo que isso aqui vai ter? 1. Tá? Então, digamos, a amplitude dessa função aqui é 1, tá bem aqui? Tá? Ele tem essa função, ele tem o seu máximo quando justamente tudo isso aí foi igual a 0. Tudo isso daí foi igual a 0. Ele vai ter 1. Depois, a partir daí, qualquer outro valor que eu der vai ser o quê? Menor do que 1. Concorda? É de se supor que eu estou em 0 para isso aqui. Tá? Eu vou continuando daqui. Né? Vou apagar essa parte aqui. Analisando a amplitude A de K. Então, A de K máximo de K é 1 se a minha potência daqui de cima for 0. E vai ser 0 quando K menos K0 for igual a 0. O que eu levo justamente ao óbvio, que é o K máximo igual a K0, que é o que eu observo na figura. Isso justamente, ó, em K0 acontece o máximo. Tá ok? Agora, isso aqui também é essa situação. K0 ao quadrado
aqui 2 alfa igual a 0. Ou seja, estou fazendo todo a potência do L imperiano, da exponencial, igual a 0. Então, o A é máximo para quando a potência é 0. Vou subir um pouco o valor. Quando isso aqui, Alfa igual a 0. o próximo valor é 1. Tá? Quando isso aqui for 1. Se tirar aqui isso. Quando isso aqui, para ter uma isonomia de comparação, estou olhando dois aqui não, só esse objeto. Então, quando eu tiver essa condição, quanto vai valer esse A máximo? Né? Quando isso daqui for 1, então essa minha exponencial aqui, se é elevado a perdão, eu tenho que levar em consideração esse 2 aqui. 2, que é para eu ter aqui igual 1, fazendo a confusão. Vou dizer que esse objeto é igual a 2, que é para eu ter essa exponencial elevada a 1. Façam vocês a conta aí de quanto é esse objeto. Vocês vão encontrar 0,364, eu acredito. Então, de 1, quando eu estava no pico em K, 0, quando eu avancei um pouco mais, ele caiu para esse valor. Isso aqui é quase, aproximadamente, muito aproximadamente, 1/3 do valor inicial. Tá? Então, esse A é quase 1/3 do valor do A máximo. E é aqui, digamos, para essa condição, que eu defino o meu limite do K. Tá? Então, meu limite do K é quando praticamente eu já caí quase 1/3 do meu resultado inicial. E ao fazer isso, isso aqui só foi obtido nessa condição. K, o K menos K0, já vou substituir por ΔK. 2 sobre alfa. E se eu quero ter o valor, os valores desse ΔK, né, eu vou tirar a raiz dos dois lados. Se eu tirar a raiz dos dois lados, o que eu vou ter? ΔK igual a raiz de 2 sobre 1. Mais ou menos isso daí, né? Desse objeto. Isso significa que eu tenho um valor estimado para essa largura aqui de mais ou menos raiz de 2 alfa para cá, raiz de 2 alfa em torno de K0, tá? Raiz de 2 alfa para cá, em torno de K0. Tá? O comprimento, portanto, ΔK, que é o que realmente me interessa, é 2 vezes esse valor aí. 2 vezes raiz de 2 alfa
Só conferindo aqui o meu raciocínio. Perdão, povo. Fiz um equívoco aqui. Eu morri. Não é o A que eu estou interessado. Me perdoe. É o A quadrado. É o A quadrado. O A quadrado desse objeto vai tirar esse meio daqui de baixo. Você estava colocando 2. É o A quadrado que me interessa. O A quadrado vai tirar esse 2 e esse outro aqui também vai ficar 1. Então aqui também eu vou ter esse 2 e a igualdade que eu devo fazer é igual a 1. De modo que não é 2, é 1. Vai cair 1/3. Né? O novo A quadrado cai 1/3 do A quadrado anterior e o módulo 1 raiz de alfa. Tá. É isso aqui. É quadrado da amplitude. Lembrando que a gente vai associar justamente. Isso aqui era a função de onda, né? O que a gente vai estar interessado é o quadrado da função de onda para poder associar com a probabilidade. Então não era justamente a função, em si o quadrado da amplitude, que é o que nos interessa. O quadrado da amplitude, no seu máximo, é 1, quando isso aqui é 0. E cai 1/3 aproximadamente quando eu faço essa nova condição aqui. Então aqui definiu qual seria a largura do meu ΔK. ΔK é aproximadamente 2 raiz de alfa. Isso é a largura que ele tem no espaço das frequências. E depois que eu fiz a minha integração e eu tive a equação 5, que é semelhante à primeira equação, eu também tenho aqui associado o que seria o meu ΔX. Fazendo aqui a mesma análise que, aqui no caso desse resultado, eu só vou precisar ter que excluir esse IK0x. Por quê? Porque IK0x é aquela minha função trigonométrica. Tá? O quadrado desse objeto aqui, que é o que me interessa, né? O quadrado de π0, ele é, por definição, N vezes o seu complexo conjugado. Então, N vezes o complexo conjugado, a parte exponencial imaginária vai embora. E eu só fico, então, portanto, com esses objetos aqui. De novo, não vai ter o 2 aqui embaixo. Tá? Não vai ter o 2 aqui embaixo. Então, vou pagar agora no meio. Expansão só aqui. Então, o módulo da minha amplitude no espaço das frequências, ele tem um intervalo de ΔK igual a 2 sobre raiz de alfa. No espaço das posições, o meu objeto, no caso, que é o psi quadrado, portanto, psi estrela, tá? Ele vezes o conjugado, a parte que é exponencial vai embora, vou ficar com esse 2 π sobre alfa,
é elevado a menos x quadrado sobre alfa. E aí toda aquela análise, né, ele vai, no caso, aqui eu estava fazendo esse objeto igual a 1. Agora é 2π sobre alfa. Mas esquece esse daqui e funciona da mesma forma. Ele tem o seu máximo quando x vai ser 0, tá? E vai diminuir quase cerca de 1/3 quando justamente aquele objeto for igual a 1. Né? E quando for igual a 1, x quadrado for igual a 1, eu estou tratando justamente disso aqui. X Quadrado igual a alfa. mais ou menos, né? Raiz de alfa. Raiz de alfa. A largura, então, do meu pacote, ΔX seria x menos x0. Né? x0 é 0, está centrado na origem. Então, o meu ΔX é raiz de alfa para cá menos raiz de alfa para cá. Então, é 2 raiz de alfa. Então, a largura que ele tem no espaço das frequências determina o formato do pacote. No instante t igual a 0, diz que a largura espacial da minha função de onda é essa aqui. Essa aqui é a largura espacial em t igual a 0. No instante t igual a 0, se nós fizermos o produto ΔK, ΔX, ΔK é 2 raiz de alfa. E o outro é 2. No finalzinho não é 1 raiz de alfa. Oi? Então para cá seria 1 raiz de alfa. E a raiz vai de 1. Não, mas isso aqui é em torno de K0, 1 raiz de alfa para lá, 1 raiz de alfa para o outro lado, em torno de K0. A largura do total, 2 raiz de alfa. Já foi somado. Então, ΔK é 2 sobre raiz de alfa e a largura ΔX, 2 raiz de alfa. Resultado, ΔK, ΔX igual a 4. Obtemos o valor de 4 para um problema específico, que foi o do pacote gaussiano. Mas poderia ser outro exemplo desde o início e o outro resultado a gente obteria. O valor 4 não faz diferença. Ele foi obtido por conta do exemplo específico. Mas o que a gente deve ater é que isso aqui, que é o que a gente chama de relação de incerteza, não depende de alfa, do parâmetro alfa, com vocês. Não depende do parâmetro alfa, é um valor constante. E sempre é assim. Tá? Perceba que o que o parâmetro alfa é? O parâmetro alfa, ele determina, portanto, qual seria o formato nas frequências, para aquilo que você está supondo, que é o pacote, e também determina como é que, no espaço, esse pacote está distribuído, está organizado, digamos assim. Mas tanto faz o espaço que ele esteja, como ele está distribuído espacialmente e como ele está distribuído frequencialmente, tanto faz.
A relação frequência e posição não vai depender desse parâmetro. Tá? Tem um valor que não depende do parâmetro do formato daquela onda. Ele é constante. Isso informa justamente que aqui, para esse objeto específico, a relação de incerteza associada não depende do parâmetro do formato. Um compensa o outro. A distribuição das frequências e a distribuição nas posições são tais que sempre o pacote localizado ele se organiza e não depende dos parâmetros que o definem, que dão o seu formato. E esse objeto aqui é o principal responsável pelas questões que a gente define lá na frente. No caso aqui é uma consideração clássica. Veja, toda a minha onda que eu supus inicialmente aqui, ela é clássica. É uma frente de onda clássica, são frentes de ondas planas. E aí está o fato de, por exemplo, você associar, como eu coloquei inicialmente, eu tenho uma fonte luminosa, por exemplo, todas as frentes de onda dela muito distantes podem ser associadas a ondas planas, então isso é um fenômeno físico que eu estou observando, estou associando. E não só por ser ondas luminosas, não só por ser luz, o início da minha suposição era uma função, se não tinha algum H cortado no meio do caminho, não tinha por que eu fazer esse tipo de admissão. Então, o objeto físico em questão é a luz, tá? As frentes de onda luminosas. Eu não precisei ter que ir, ainda que a gente possa entender a luz como algo que é quântico, né? De acordo com Planck, a gente tem que a luz ela pode se comportar tanto como luz como corpúsculo, parte localizada dela, mas mesmo essa questão ondulatória que faz a referência à luz ser um objeto de observação quântica, a sua descrição matemática é pura e simplesmente clássica, para funções seno e cosseno, que é o que representa uma frente de onda. E partindo daí, né, eu vou fazer todas as contas, tem uma incerteza associada, que independente de como esse pacote está distribuído, tanto no espaço das frequências como no espaço das posições, a minha relação de incerteza não depende disso. E não apareceu nenhum K, significa que eu não precisei ter que fazer nenhuma suposição quântica para poder chegar justamente até aí. Ou seja, pensando classicamente, a questão já tem uma relação de incerteza associada na sua distribuição, mas que não vai depender justamente dos parâmetros que definem o formato. Esses parâmetros estão definidos naquela constante lá, alfa. Tá? Eles estão embutidos ali dentro. Aí agora a gente vai para a seguinte situação. Então, nesse caso, a luz é considerada, basta considerá-la como um sistema clássico, que eu consigo fazer a descrição naturalmente de qualquer tipo de interação. Tem uma porrada de sistemas que consideram justamente, quando se trata luz clássica, luz clássica, pacote gaussiano. Pacote gaussiano é algo que tem justamente esse formato. E aí vai adiante. Pacote gaussiano também está intimamente ligado com a questão geométrica da definição dos estados. É aquilo que eu falei logo lá no início, a questão da ortogonalidade do estado. Você pode fazer esse tipo de associação justamente porque se trata de uma luz clássica. Aí quando é que a luz seria quântica? Bem, aí é preciso justamente que você esteja diante de um fenômeno em que exclusivamente ela se comporta dessa forma. Tá? Sobre essa condição, digamos, quando a gente interage a luz com a matéria. Porque a matéria, bem, quais são os parâmetros que eu vou ter que definir, por exemplo, o tamanho do elétron? Né? Como é que eu vou definir essas coisas aí? E a observação, as medições, de novo, trata-se de uma questão de escala, e quando se fala em escala, trata-se de quem? H cortado. Tá? Constante de Planck.
Então, por exemplo, o elétron, né? Experimento da difração de elétrons, né? Na matéria. Esse experimento, ele pensa o elétron justamente, a gente pensa o elétron como uma partícula, só que quando ele interage com a matéria, ele exibe um padrão de difração. Então é um fenômeno ondulatório. Ou seja, se eu for pegar o elétron para poder fazer a descrição dele, tipo função de onda, o que define o tamanho do elétron, o que vai definir a escala dessa função de onda do elétron é o H cortado, é o tamanho de Planck. É nesse caso em que a função logo de cara, a distribuição das frequências tem que estar dentro da escala de Planck. A distribuição das frequências vai ter que estar dentro da escala de frequência do Planck. Esse alfa vai ter que aparecer, a constante de Planck vai ter que aparecer bem aqui. Então, o meu elétron representado por uma função de onda, ele vai estar distribuído frequencialmente numa largura que vai aparecer bem aqui no lugar do alfa, ou a constante de Planck. A mesma coisa para lá. Né? Espacialmente, como é que ele vai estar distribuído? E no final das contas, quando eu chegar aqui, vem a questão. Aparece ou não aparece o H cortado? A gente sabe que vai aparecer. Né? Que é, enfim, se, mesmo com todas essas suposições, o H cortado aqui sumisse, por exemplo, isso era um indicativo que a tua proposição inicial de representar o elétron como uma função de onda, mesmo que pensando da forma quântica, esse tipo de descrição não ia ser relevante. Porque no final das contas, não ia depender do H. Mas a gente já sabe, eu já antecipo que essa relação de certeza aparece o HI, a constante. E, por aparecer, justamente o problema do início ao fim tem que começar pelo quântico e a função de onda, com todas as suas propriedades. Está claro isso daí? Tá? Vamos dar um intervalozinho agora? Tomar uma água, um café. A função de onda evolui para se x de t igual 2π cujo módulo, isso aí fica no caso uma boa tarefa de exercício matemático, dado que isso é isso. Qual é o módulo, qual é a cara do módulo quadrado? Prove que a cara do módulo quadrado é isso aqui. Foi. Antes do beta aí, eu 4, Aqui, 2. É
alfa 4 e beta T. 4 e beta T. E aqui vai ser o mais 4 beta T. Lembrando que π quadrado é π sistema. Tá? Então, esse V aí, VY, é? VY. Aí na. VG. Para t diferente de zero, a função de onda evolui para essa situação aqui, onde beta tem o mesmo, aqui no caso, beta vezes t, vai ter mais ou menos a mesma unidade desse objeto alfa. O objeto alfa é aquela determinação, né? Aqui, só olhar para a questão que essa potência tem que ser adimensional, tá? Para você determinar qual é a dimensão de alfa. Isso aí pode ser, no caso, a letra B, determine a dimensão de alfa e beta. Esse W aí é W0, é? Ou lá em cima? Isso aqui é a nomenclatura para dimensão, tá? Oi? Não, já. Tá? Isso aqui é a nomenclatura para dimensões, né? Determine a dimensão de alfa e beta. Considere aí o sistema internacional para facilitar a situation. Então você tem a função de onda, que ela vai ter essa cara aqui, raiz 2π, aqui é alfa, tá? Meu alfa confunde com 2. Alfa mais 2i beta t, né? É elevado a i, k0x menos ômega 0t, condições iniciais das frequências, menos alfa vezes x menos vgt ao quadrado. Vg é a velocidade de grupo, tá? Dividido por 2 alfa mais 4i beta t. Prove que o quadrado da função de onda ela é escrita sobre esse formato. A parte exponencial de k, né? Vai ser aqui mais, menos e tal. Só que tem aqui, ó. E aqui também. Então tem que saber escrever direitinho aí tirar o complexo conjugado, né? Não é simplesmente o complexo conjugado de algo que está na raiz, né? Simplesmente trocar mais por menos. Não é. Estou falando da exponencial lá, né? Que é um conjugado. Não, falando disso aqui também. E aí repete aí a questão do provar, Daqui, prove que o quadrado da função de onda é escrito desse formato aqui. Ah, porque tem um conjugado aí. Dada a função de onda, prove que o quadrado da função de onda é isso aqui. Então, praticamente, você vai trabalhar nisso para chegar aqui. É porque tem um complexo aí dentro da raiz, né? Sim, aqui tem um complexo dentro da raiz. Isso é bacana. E a outra parte é justamente determine qual é a unidade, quais são as dimensões de alfa e beta. Lembrando que isso aqui tudinho é a parte da exponencial, uma potência de uma exponencial ela é adimensional. Então você pode, a partir daí, fazer as sugestões. O que eu quero colocar justamente daqui, né? Porque chegar até aqui, por exemplo, nesse tipo de função de onda, tá? É lá naquela equação onde a gente fez t igual a zero, você não eliminar o t e trabalhar toda a álgebra a partir dali. Tudo que você vai, ou seja, vai ter que
ajustar o camarada, fazer a integral em K, tirar o que não depende da integral para fora, né? A gente já sabe que aparece esse termo quando a gente começa a fazer essas substituições. E no final das contas, achar uma maneira de você cair em algo do tipo, né? Menos a mais infinito, d de u elevado a menos u quadrado. Isso aqui é pi, né? Sei lá, não, é raiz de pi, se não me engano. Tem que ver lá o que foi que eu tenho. Eu coloquei pi ou raiz de pi? Foi pi, né? Foi pi? Olha só, na cantinha. Tá, mas eu pode checar isso aí rapidinho. Perdão, corrige lá, é raiz de pi. Corrige lá. Esse camarada aqui é a raiz de pi. Por isso que eu coloquei o pi, se vocês repararem no resultado, já dentro da raiz. Era raiz de pi. Tá? Não é pi. Isso aqui menos a mais infinito, algo desse tipo, é raiz de pi. Então, desde lá do início, você fazendo t diferente de zero, em todas as trocas de variáveis, você vai ter que fazer uma álgebra de modo que a integral, tá? A integral venha parar com essa cara. Se você parar numa integral com essa cara, você vai poder substituir por raiz de pi tranquilamente. E todos esses termos aqui, né, análogo do que aconteceu para t igual a zero, né, eles saíram por conta das substituições apenas. Então isso aqui não sai de uma integral. O resultado da integral é apenas o raiz de pi. O resto é só transformações. Então é uma questão de álgebra. Você reorganizar, identificar certo os camaradas, você consegue ajeitar e chega nessa função. O quadrado dela já é outra álgebrazinha, mas também não é algo que é complicado. Então está tudo seguindo os conformes. Então, a análise que eu faço é o seguinte: no instante t igual a zero, foi tudo aquilo que a gente fez. A distribuição no espaço das frequências, distribuição no espaço das posições e, é claro, né, como ficava a variância aqui, no caso, a relação de incerteza, ΔK, ΔX. Quando eu olho para uma função, vamos nos concentrar apenas na questão da posição espacial. No instante t igual a zero, eu tenho que a minha função ela tinha essa cara aqui, tem essa cara aqui, tá? Em que graficamente eu coloco o meu pico, né, centrado na origem. A largura desse pacote é determinada justamente por esse parâmetro alfa. Agora veja que evolui o tempo, né? E aonde tinha alfa, agora aparece 2 e beta t. Aparece esse termo. Bem, da matemática básica, a gente sabe que se a gente aumentar o denominador, o que acontece como resultado? Diminui. Para qualquer tempo diferente, fora depois que a gente tirar essa exponencial daqui, né? Coloca isso aqui sobre um formato em que está apenas o numerador sem nenhum imaginário aqui embaixo. Depois de fazer essa trabalheira, de qualquer forma você tem um aumento com esse parâmetro no teu denominador. Se o teu denominador aumentou, provavelmente o que vai acontecer? Isso aqui também aumenta, né? Essa largura aqui vai aumentar. Vai espalhar. Pelo menos olhando só para o parâmetro alfa, se eu aumentar o tamanho de alfa, a largura disso aqui aumenta. A questão da amplitude é outros 500.
final das contas acaba que aumenta, diminui a amplitude. Né? Então vai aumentar a largura, a amplitude vai diminuir. Então, com o passar do tempo, né, o pacote gaussiano ele se espalha. Então, isso é uma outra coisa que, se eu quero que esse objeto ele possa representar fisicamente um pacote de onda luminoso, por exemplo, eu preciso ter coerência e manter que aquele pacote permaneça o mesmo. Porque com o passar do tempo, aquilo que inicialmente tinha uma configuração gaussiana, ele vai se perder. Né? T indo ao infinito, ó, esse termo aqui na exponencial, ele indo ao infinito, isso aqui vai a zero, elevado a zero, 1. Mas ele indo ao infinito bem aqui, a minha amplitude vai a zero. Então, no infinito, isso aqui vai a zero. E isso aqui vai dizer a respeito, né, vai estar associado, como a gente vai ver nas próximas aulas, né, a probabilidade de eu encontrar o objeto do meu pacote, dele poder ser representado. Evolui no tempo e eu perdi informação. Ele se desfez. Tá? Se eu quiser, isso é o que acontece, como desde o início a gente colocou, apareceu H cortado em algum lugar aqui? Não. Acontece com um pacote de onda clássica. Assumir a luz com um pacote gaussiano clássico, né? Ele inicialmente começa como um pacote, depois de um tempo ele se perde. Perdeu coerência, que a gente chama aí. Então ali já não serve mais. Pode servir para um intervalo de tempo pequeno, em que eu posso fazer aproximações. E ele se mantém, ele alarga um pouquinho, mas não se desfaz. E fazer isso aumentaria a incerteza aqui. Será? Fica a pergunta. Professor, Toda. isso aí, por exemplo, no caso a luz ela vai sair em todas as direções, aí ela vai até certo ponto, vai espalhando, aí chega um certo ponto que ela acabou, não tem mais. Classicamente é o que, no caso, Ela vai iluminar até certo a fonte distância, está né? iluminando, ilumina até aqui, mas ela não consegue chegar até os cantinhos Vai ali. chegar um momento que Que não continua aquela escuridão toda, não fechou ali. Mas isso é por conta da distribuição espectral de energia que vai diminuindo à medida que a gente avança o raio. Isso aqui explicaria como é que essa função de onda estaria distribuída. Por exemplo, se eu pensar que os fótons que saíram da fonte, eles saíram como pacotinhos bem definidos e organizados, lá distante, eu já não teria mais essa informação dele como pacote. A função de onda ajudaria você a entender a coisa sobre esse aspecto. Que a luz acaba, vamos dizer assim, a uma certa distância, isso se dá por conta da distribuição de energia. Tá? Você está pensando em questão de distribuição energética. Mas se você pensar que os fótons que saem da fonte saem como pacotes, quando ele chegar lá, quando a energia já está praticamente mínima, né? Eles já não são mais pacotes. Já não podem, o último fóton que está lá, serem entendidos inteirinhos como pacote, porque se ela é uma luz clássica, se essa fonte é clássica, é isso que vai acontecer. Com o tempo, ele se desfaz. No início, o senhor disse assim, No início havia escuro, assim, vou chegar cá na frente, ele vai tomar um perfil de ondas horizontais, é isso? Certo. Seria essa mesma fala sobre conclusão? É, bem distante da fonte, ele é simplesmente onda plana. Isso. Onda plana. A energia distribuída nessa onda plana ela é bem pequena, né, em termos energéticos. E o fóton que saiu, digamos, como um pacotinho coeso, que está muito próximo da fonte, nessa frente de onda plana, ele já não é mais entendido
O fóton que está bem na extremidade da onda plana, ele se confunde com o fóton, todos os outros, no seu formato. E vai perdendo energia e vai perdendo formato. Isso que em síntese quer dizer. Então a energia, a distribuição muito longínqua, ela já é bem fininha, né? E o próprio fóton que saiu coeso daqui, ele já está diluído praticamente, já nem existe mais, muito distante. Entendeu? Se eu escrever esse fóton em termos de função de onda. Levando para a questão do número de ondas lá no carro. Quer dizer, então, que aí já justifica essa questão de que não vai ter mais número de onda, então, se não tem mais número de onda, não tem mais luz nesse Não tem mais onda, quer dizer. Isso, seria isso. Porque começou Que com esse cara cara, aí? lá no começo da história, começou falando desse cara aí também, né? O número de ondas. A amplitude não vai dar aqui, não depende do carro. A amplitude não depende, não aparece mais cara aqui em lugar nenhum. Né? Só vai levar um tempo suficientemente para poder essa probabilidade ali se dissipar totalmente. Lembra que esse camarada dá conta do formato sugerido. Se no início eu comecei a pensar o fóton como um pacote gaussiano, que é como a gente assume, sendo uma luz clássica, eles são pacotes clássicos gaussianos, né? Ele começa assim, e com o passar do tempo ele tem esse formato. Se o tempo for suficientemente longo, eu não tenho mais pacote nenhum, diluído. Figura geométrica. Aí ele está diluído ali, no plano, né? Está diluído no plano. O que está no plano não está mais localizado. Né? A questão da função de onda, ele sair como pacotinho aqui, se eu for fazer a medição e verificar e detectar, eu tenho um pacote bem definido próximo da fonte. Tá? E está distribuído em várias frentes de ondas próximos, bem definidinho, bem bonitinho. Só que quando chegar lá distante, a frente de onda é plana, esses pacotes não fazem mais sentido eles estarem organizados, localizados. Eu nem vou saber onde é que ele está. Né? Ele está diluído nessa superfície, acabou o formato dele, ele saiu o pacotinho daqui e já não é mais quando tiver uma frente muito distante. Tá? Pergunta. Todas as Então, perguntas. só até quem já teve que elaborar a pergunta, talvez seja uma dúvida toda minha parte. Assim, se não existe mais o formato lá, se agora são regiões planas, o entendimento gaussiano continua sendo válido ainda? O entendimento do? Gaussiano é válido ainda? Não, o pacote gaussiano lá definido ele se desfaz. Deixa de existir também. Oi? Ele deixa de existir também. Ele deixa de existir. O pacote clássico. Quando se fala em pacote, é algo localizado, algo bem definido, é algo que parte da fonte, no momento inicial. Algo que já está muito tempo, está muito distante também, né? Vai aumentar isso daqui, essa contribuição vai a zero. Ou seja, lá no infinito, muito tempo distante, acabou o pacote, não existe mais pacote. Tá? Mais alguma questão? Bem, então, por hoje, né, agradeço a vocês, a gente vai fazer agora a nossa avaliação semana que vem.